Oi, hoje eu vim falar sobre Levantado do Chão, de José Saramago. Este daqui é o terceiro livro do autor, foi publicado em 1980 e assim que foi publicado ganhou o prêmio da cidade de Lisboa e é considerado pela crítica um dos grandes livros do Saramago e um livro incontornável da obra dele. Bom, esse livro ele se passa no sul de Portugal, no Alentejo, que é uma região muito conhecida pela criação de gado, pela produção de uva, pela paisagem rural e pelo clima seco e quente. Então, a primeira cena, nós acompanhamos aqui a geração da família Maltempo. A primeira cena, eles estão. É uma cena de retirantes, onde eles estão indo para uma área em busca de melhores condições de vida, em busca de oportunidades para basicamente não morrerem de fome. Então, foi uma cena que me lembrou muito o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. E também tem outras semelhanças que, na minha opinião, a gente consegue encontrar com uma literatura do Graça, como por exemplo uma escrita muito seca, muito direta, não tem muito floreio, apesar de ter um pouco de lirismo, né? Então, a questão agrária é um dos grandes temas que eu gosto de ler na literatura, é um dos temas da minha vida, então eu gosto muito de acompanhar a luta de camponeses e camponesas e como que isso é retratado nas obras de ficção. Então esse livro aqui ele vai falar sobre o latifúndio ali que domina a região do Alentejo. Então o Saramago ele vai colocar tem um vídeo do canal Redemoinhando, onde a Natasha coloca que o latifúndio aqui é quase como se fosse um personagem. E eu concordo com isso, porque as descrições que o Saramago vai fazer, ele vai pintar essa paisagem, o livro começa falando sobre paisagem e sempre a questão do latifúndio. E uma outra coisa que eu achei muito interessante aqui neste livro bom, Portugal, o mar é um elemento muito importante neste país, né? Pela formação socioespacial de Portugal, o mar é um elemento que aparece muito nos poetas portugueses e nas poetisas portuguesas, enfim. É um elemento muito marcante de identidade e de formação socioespacial. E aí, o Saramago, numa narração muito irônica, ele vai colocar o latifúndio, ele vai fazer algumas metáforas entre latifúndio e mar. Então, é como se ele colocasse o verdadeiro mar do Alentejo é essa imensidão que não é uma imensidão de água, é uma imensidão de terras onde pequenas famílias, famílias muito parecidas, inclusive no nome, são donas dessas grandes porções de terra e que exploram esses homens e essas mulheres. Então, essas metáforas, algumas cenas onde ele coloca essa terra e ele vai fazer algumas metáforas com as ondas do mar, é uma coisa que eu achei muito sacado por conta de Portugal, então, ser esse país tão conhecido, né, pelo oceano, pelas navegações e toda a história deste país carregada por este elemento marítimo. Então, essa brincadeira que o Saramago coloca é muito interessante. Fora isso, esse livro aqui, se eu pudesse resumi-lo, eu colocaria que ele é uma grande crítica a três elementos: ao latifúndio, à igreja, né, a religião ele vai colocar como um elemento de resignação para esses camponeses, e também a questão do Estado, né, sobretudo a polícia, que aqui ele vai chamar de guarda, mas a gente pode conhecer como a polícia. Então essa história, ela se passa em grande parte do século XX de Portugal, então vai começar ali no comecinho do século XX, inclusive a gente tem, por exemplo, como é que a Revolução Russa é vista por aquelas pessoas, pelo Estado, pela igreja, né? Alguns camponeses aqui são acusados de bolchevistas, por exemplo. E aí a gente tem, então, toda essa passagem do século XX e chega mais ou menos até a Revolução dos Cravos, e o livro acaba anos após a Revolução dos Cravos. Então, é como se o livro fosse ali mais ou menos até 1980. E a Revolução dos Cravos é retratada também aqui neste livro, que não é spoiler nenhum, né? Mas tratado de uma maneira também muito irônica. Então, uma das coisas que eu acho que se destaca é a narração aqui neste livro. Por quê? Porque o autor, ele colocou traços de oralidade, alguns ditos populares, algumas coisas muito senso comum. Então, é um narrador que ele se mistura, ora, um narrador um pouco mais intelectualizado, com algumas ideias, alguns pensamentos, assim, que suspendem aquilo que está sendo narrado para colocar algumas reflexões, e se mistura com uma certa oralidade, com uma, eu até anotei aqui, com um certo milenarismo judaico-cristão, que é uma coisa que ele critica bastante, e também me lembrou muito esse sebastianismo do Brasil sertanejo, que é tão bem retratado, por exemplo, nos filmes do Glauber Rocha, que eu recomendo muito, né? O Deus e o Diabo na Terra do Sol, o Dragão da Maldade, enfim, tantos outros. Então, ele vai fazer uma crítica muito, muito grande, muito potente ao latifúndio,
essa estrutura agrária que não funciona para a maior parte dessas pessoas, esses miseráveis, né, que estão ali em busca de sobrevivência. Eles trabalham basicamente para ter o que comer, porque eles já chegam nas fazendas endividados, né, por conta do lugar que eles vão morar, da comida que eles vão receber. Então, é um trabalho que não, é um trabalho de sol a sol. Inclusive, tem um determinado momento aqui que eles vão começar a lutar para ter 8 horas de trabalho por dia. Então, o Saramago, ele coloca essa luta, essa crítica ao latifúndio, aqui na orelha fala, né, que é um livro que não teme se mostrar partidária de um dos lados. Então, conhecendo um pouco o Saramago, né, as entrevistas que tem, enfim, ele era um autor que ele tinha lado e ele vai evidenciar bastante aqui nesse livro. Ele também vai criticar a figura, então, da igreja. Tem um padre aqui, que é o padre Argamedes, que é uma figura, assim, horrenda, que ele vai, em diversos momentos, tentar dissuadir esses camponeses da sua luta. Então, isso que ele faz na narração, de colocar esses traços de uma narração mais intelectualizada, ao mesmo tempo jogando ditos do senso comum. Ah, Deus escreve certo por linhas tortas, ele vai usando alguns ditos populares, vai usando bastante desse sebastianismo, que é uma coisa presente na sociedade portuguesa. É uma coisa que eu achei muito interessante e que me lembrou um pouco João Guimarães Rosa, né? Eu não sei até que ponto ele era influenciado por este autor, enfim, mas eu senti bastante essas características aqui na forma de narrar. Eu não considero um livro perfeito, eu acho que em termos de conteúdo ele é perfeito, mas na forma de narrar, eu acho que em alguns momentos essa junção que ele faz entre oralidade e entre intelectualidade, eu acho que não funciona tão bem, mas ao mesmo tempo é um livro sim que eu considero muito bom, eu acho que deve ser lido, eu acho que essa luta aqui que ele retrata é uma coisa muito importante e que a gente pode fazer várias referências com a própria realidade brasileira e também com o povo sertanejo do Brasil. Então, me lembrou bastante essa literatura regionalista brasileira, por exemplo.